Olá galera, ontem eu realizei uma palestra no Conselho Regional de Contabilidade, a convite do meu aluno Valmir Leôncio, sobre o tema Corrida como qualidade de vida, e foi bem produtivo. Então estou colocando agora para vocês aqui no YouTube, na íntegra, como foi a palestra, e foi bem produtivo. Acompanhe. Coisa relativa à saúde do conselheiro, saúde do funcionário do Conselho Regional de Contabilidade. E para isso nós estamos trazendo hoje aqui o professor Luiz Tavares, que tem uma assessoria de corrida, também trabalha com a parte de viagens também, leva o pessoal para viajar para vários lugares do mundo, aqui no Brasil, para participar de corridas e tudo mais. E tem uma assessoria de corrida que funciona no Ibirapuera, funciona lá na Funda. Você tem mais algum lugar, Tavares? USP, Pacaembu e Ibirapuera. Então, USP, Pacaembu e Ibirapuera. Quer dizer, então ele participa em vários lugares. Eu sou aluno do Tavares já faz uns 10 anos, né? A gente vem trabalhando junto, aí uns 10 anos que eu estou na assessoria dele. Quer dizer, às vezes a gente está bem, às vezes está quebrado, está com problema aqui, vai indo, mas o importante é nunca parar, né? Sempre quando pode estar participando dos exercícios. O Tavares, ele é formado em Educação Física, é uma pessoa muito experiente, né? Tem muitos anos já de vivência, trabalha com corrida, e ele sabe pegar uma pessoa, né? E de repente a pessoa nunca fez nada, então ele consegue pegar essa pessoa, começar caminhando, a pessoa devagarinho e tal, e de repente a pessoa pode ver o que ela quer. Se é uma melhoria de vida, saúde, se ela quer fazer uma maratona, se quer ser um ultramaratonista. Cada um tem um tipo de coisa, ou quer simplesmente fazer um exercício, fazer educação física, quer dizer, cada um tem a sua pretensão. E o mais importante de tudo sempre é o bem-estar da pessoa, né? E também, nós estamos aqui com a Desilda, que trabalha com ele, também é atleta lá do Tavares, e eu vou deixar vocês com o Tavares aqui, que vai dar melhores explicações a respeito do que é a corrida e a transformação que ela pode causar no ser humano, né, Tavares? Então, por favor, com você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá? Eu vou fazer uma apresentação, que tem muita gente que não sabe o que é uma corrida, né? Que fala, pô, não tem condições de correr 2 km que já estou morrendo. Eu vou mostrar que qualquer um, sedentário que seja, pode voltar, começar a correr, fazer uma atividade física e vir a correr no futuro, de repente, uma maratona que eu vou estar expondo para vocês, tá? Antes de começar a apresentação, eu vou apresentar uma entrevista que dei para a TV Record com uma repórter que estava iniciando com corrida. Então ela me fez entrevista correndo, eu mostrei todo o processo pedagógico para quem nunca correu na vida, e eu achei bem interessante e vou estar expondo para vocês. O Roque. Todas as idades estão descobrindo que os grupos de corrida ajudam a manter a forma, a equipe. Isso já tinha sido ensaiado umas 10 vezes. Corre atrás, Olha só, qual é o segundo esporte mais praticado no país? Olha só, qual é o segundo esporte mais praticado no país do futebol? A resposta certa é corrida em grupo. Pessoas de todas as idades estão descobrindo que os grupos de corrida ajudam a manter a forma, a equilibrar a mente e a fazer muitos amigos. Com tantas virtudes, dá vontade de sair correndo por aí. Então vamos lá.
Vamos ver a reportagem de Natália Coelho. Repare bem nessa mulher. Ela corre aproximadamente 15 quilômetros por dia, disputa maratonas e ainda tem uma elasticidade privilegiada. Agora, responda a pergunta: quantos anos você acha que ela tem? Alternativa A, 51 anos. Alternativa B, 61 anos. Ou alternativa C, 71 anos. A resposta daqui a pouco. Dona Alda começou a correr aos 40 anos. Foi a primeira quarentona a disputar a São Silvestre, uma das provas de rua mais tradicionais do mundo. Ela também é pioneira em outro quesito, grupos de corrida. Há 15 anos foi a primeira aluna do professor Tavares, hoje com 250 alunos. Hoje eu sinto orgulhoso em treinar essa equipe, porque é fruto do meu trabalho e do meu talento. A aposentada coleciona mais de 350 corridas. O trabalho do professor, aliado à força de vontade da Dona Alda, resultaram em centenas de medalhas e troféus. Em 30 anos, só com as disputas oficiais, uma comparação simples, ela já teria percorrido o caminho de ida e volta entre São Paulo e Aracaju correndo, o que dá cerca de 5.000 quilômetros. Além de saúde e disposição, a corrida trouxe um outro benefício à Dona Alda. Emagreci muito. E modelei meu corpo, porque você pode observar que uma mulher com a minha idade, são poucas mulheres que têm este corpito, né? Mulher saudável. Eu me amo, me acho maravilhosa, eu me amo de paixão. Agora, conhecendo melhor quem é a Dona Alda, você saberia dizer quantos anos ela tem? Se você escolheu a alternativa C, está coberto de razão. São mais de 7 décadas. Mas qual será o segredo dessa mulher cheia de energia? Essa predisposição, essa coisa de sair para correr. Então, acho que a corrida libera você. Você é livre. Alguns correm para melhorar o condicionamento físico, outros para emagrecer, mas tem muita gente que vem para o grupo com um único objetivo: fazer amizades. Meu filho participa, eles conhecem a minha família, conhecem todo mundo. Então, assim, é um lugar muito bacana para você ampliar bastante a amizade, que você conhece outras pessoas, a família das outras pessoas, e filho e tudo, é muito show. Os grupos de corrida já viraram mania nacional. Só perdem para o futebol em número de adeptos. Além disso, são democráticos. O preço para entrar numa equipe varia entre 50 e 500 reais por mês. Fora a amizade, essa é uma maneira de correr com segurança, assessorado por profissionais, o que diminui e muito o risco de lesões. As planilhas de treinamento são feitas de acordo com a capacidade individual, ou seja, cada um corre no seu ritmo. Marcelo era sedentário, fumante e estava acima do peso. Foi um amigo que lhe apresentou o esporte. Hoje é mais um adepto dos frequencímetros, equipamento essencial para quem pretende ser um bom corredor. Você levanta mais cedo, sai, dá uma corrida, quando chega no trabalho você já está mais ligado, mais disposto, então você já chega no trabalho com um dia diferente, né? Vai para a faculdade à noite, é qualidade de vida mesmo. Mas para correr 10, 15 quilômetros é preciso suar muitas camisetas e passar por várias etapas. Agora, professor, para alguém chegar no nível dessa sua equipe, é fácil, qualquer um pode correr assim? Sim, estando com saúde em dia, com exame médico, qualquer um pode começar. E eu, se eu quiser correr, eu posso também? Você já treina? Olha, eu já tentei várias vezes, mas eu nunca consegui correr direito. Então, amanhã a gente vai ter um treino às 7 horas na USP. Se você quiser participar do treino, esteja à vontade, a gente vai começar às 7 horas em ponto, com sol, com chuva, estaremos lá. Então, além da falta de vontade, tem que ser pronto para correr. Com certeza, então você tem vontade. Então, marcado, professor, a gente se encontra lá, 7 da manhã. 7 horas. Até lá. Valeu. No dia seguinte, no horário combinado, lá estou eu. Logo de cara, um desafio, um alongamento. Parece simples, mas não é não. Antes de partir para a corrida, um gole d'água e lá vamos nós. Como sou iniciante, o professor sugere 40 minutos de treino. E é quando o passo aperta que a situação se complica.
bem? Ao longo do percurso, Tavares lhe dá algumas dicas. Escolher um tênis específico e que seja ligeiramente maior que o pé. Durante a corrida, o tronco deve estar levemente inclinado para a frente e os braços devem fazer um ângulo de 90 graus. Quem quer emagrecer deve fazer no mínimo 20 minutos de exercício e não adianta sair correndo em disparada. Para perder peso é preciso paciência e manter um ritmo moderado e contínuo. Correr libera a endorfina, substância que aumenta a sensação de prazer e bem-estar. Iniciantes devem ter como meta o tempo e nunca a distância percorrida. Mas como saber se você está correndo no ritmo certo? O ritmo ideal é aquele ritmo que você consegue correr e conversar com o seu companheiro. Como eu já não conseguia perguntar mais nada, percebi que era hora de parar. Bem, muito bem. Tem o exemplo direitinho? Com certeza. Primeira coisa, que é mais importante de tudo, a disciplina, a dedicação e força de vontade. Que você já demonstrou no primeiro dia. Quem sabe um dia eu não disputo uma corrida com o Angelísio. O zelador é maratonista e tem uma história bem curiosa. Começou a correr para fugir de uma briga e nunca mais parou. Foi isso mesmo. Já se passaram 10 anos desde a briga que incentivou o zelador, mas até hoje ele corre motivado por aquela lembrança. Às vezes eu estou correndo, tem bastante está correndo de mim, atrás de mim, eu me lembro da corrida, eu falo, eu não vou deixar eles me pegarem. Isso é um motivo para me chegar mais rápido. Aqui tem um monte de gente que corre de escredores. Já sei. Vocês viram que qualquer um pode começar a correr, né? Não tem segredo nenhum. Alguém aqui já corre, faz alguma atividade física, não? Todos correm? Bastante. Qual a distância? 6 metros. Mas já é alguma coisa. 6 minutos. Mas, sabe que eu comecei a correr em 85 e no intuito de correr a São Silvestre. Naquele tempo a São Silvestre tinha 12.640, né? Eu comecei a me preparar faltando 2 semanas para a prova, né? Achando que seria a coisa mais fácil do mundo, né? Eu dei a primeira volta na pista de Cooper do Ibirapuera, que dá 1.500 metros, com meio metro de língua para fora, né? Eu vou falar um pouco sobre mim, tá? Eu sou formado em Educação Física, tá? Desde 91, pós-graduado em 95, sobre treinamento. Eu sou dono da equipe Tavares, hoje a gente está com 250 alunos. É uma das primeiras equipes a surgir aqui em São Paulo, tá? A gente surgiu em 94. 25 anos como treinador, 34 anos como atleta, tá? Eu comecei a correr em 85. 19 anos de viagens esportivas. Isso eu vou explicar mais para frente, porque viagens esportivas. 35 maratonas completadas. Para quem não sabe o que é uma maratona, às vezes as pessoas confundem, vou correr a maratona de São Silvestre. Maratona é uma coisa, São Silvestre é outra. Quando se fala em maratona, já subtende que é 42.195 metros. Tá? Não existe outra maratona com uma distância menor ou maior. Tá? Então toda vez que alguém fala, eu corri uma maratona, você correu os 42.195 metros. Tá? A São Silvestre tem a distância de 15 quilômetros. Tá? Então não é maratona, muito menos meia maratona. Tá? Pode até chamar de mini maratona, que é uma maratona pequena. Tá?
59 meias maratona, adoro fazer meias maratona, 21 km. Sou formado em guia de turismo. Por quê? No meu tempo, quando eu comecei a correr em 85, não existia tantas corridas como existe hoje. Hoje, estamos repletos de corridas pelo Brasil todo e no exterior. Tá? Porque quando você começa a correr, começa a se dedicar, você começa a ver resultados, você começa a se empolgar em correr lá fora. Então, em outros estados, depois fora do país. E tem diversas corridas, como a da Disney, que eu vou mostrar para vocês depois. Então, eu acabei me especializando em guia de turismo também, para estar levando grupos para a viagem, daí a gente coordena os nossos pacotes de viagem e tudo mais. Eu sou dono da agência, eu criei uma agência também de turismo especializada em corrida, tá? Então, como a gente sabe as dificuldades que o atleta tem, principalmente em outros países, de retirar o número, quanto ao visto, quanto ao passaporte, esse tipo de coisa, então a gente passa toda a orientação, a gente está com um grupo, é bem animado. Tá? Por que correr? Correr hoje em dia é uma atividade física, uma das mais baratas assim, de se praticar, precisa ter um tênis. Em 85, na verdade, nem tênis tinha, porque era muito precária a situação naquele tempo para os dias de hoje. Tá? Alguns benefícios da corrida são diversos. Maior disposição no seu dia a dia. Tá? Hoje a gente tem turmas que treinam de manhã, à tarde e à noite no Ibirapuera. Quem treina, que nem o Valmir treina às 6 horas da manhã. Dá uma baita de uma disposição de você treinar de manhã, depois você ir para o serviço. Você rende mais no serviço, à disposição. Pode se praticar em qualquer lugar, tá? Então você pode correr na rua, você pode correr no parque, se você tiver uma esteira ergométrica em casa, você pode correr em casa. Então é super tranquilo. Exige-se poucos equipamentos, tá? Na verdade, de 85 para cá, foi aperfeiçoando. Hoje o pessoal tem desde GPS, tem as tecnologias, os gastos são pequenos. Definição do corpo. Eu cheguei a emagrecer 15 quilos com a corrida, tá? Sem fazer milagre de remédio, esse tipo de coisa. Tudo graças à corrida e tudo mais. E meus alunos, muitos alunos, eu tive uma aluna que estava pesando 30 quilos, ela conseguiu perder, eliminar. Aumenta o fôlego e o condicionamento físico. A corrida é um antidepressivo poderosíssimo, tá? Quem já correu mal-humorado, né? Com a corrida você libera a endorfina, que é o que eu estou falando aqui, libera a substância química, que nada mais é que a endorfina, a famosa endorfina, tá? Que dá um relaxamento, tudo te dá uma disposição, seria o hormônio natural. Perda de peso com extrema facilidade, tá? Esse é o grande benefício, de repente, de eu poder comer quase de tudo, né? Porque eu sei que eu vou correr e vou perder, né? Prevenção de doenças. É muito difícil eu pegar uma gripe, tá? Porque você cria anticorpos resistentes à gripe e tudo mais. Melhora do seu autoestima, porque você com a corrida, você vai melhorando, você vai reparando que você vai melhorando os seus tempos e vai aumentando sua disposição de você superar seus próprios limites. Melhora do pensamento durante a corrida. Muitos dos meus pensamentos, meu planejamento das planilhas de treino dos alunos, programação das minhas viagens, esse tipo de coisa, sempre aparece quando estou correndo. Tá? Então, flui mais naturalmente os meus pensamentos, eu consigo pensar melhor quando estou correndo. Ampliação do círculo de amizades.
vocês acabam criando um vínculo de amizade com seus colegas do grupo, da equipe, e conhecem novos lugares também. E melhora os sets também. O que precisa para começar a correr? Não é simplesmente, eu estou apto, eu quero começar a correr, sai por aí, já coloca o tênis e sai correndo. Tem uma série de requisitos que é importante você fazer, como faça exames médicos, porque você nunca sabe como está o seu organismo, se você tem predisposição para algum infarto, alguma coisa, então é bom vocês estarem seguros disso, de fazerem exames. Procurar um profissional formado em educação física para orientar, porque o professor de educação física é que nem um professor de qualquer matéria, tem todo um processo pedagógico, tá? Então, se uma pessoa nunca correu na vida, você não vai sair correndo 10 km logo no primeiro dia. Então tem todo o processo pedagógico para a gente estar acompanhando, porque um excesso de sobrecarga de treinamento pode te lesionar, ao invés de te fazer benefício, pode te prejudicar a sua saúde. Escolha um tênis apropriado, comece o treino de forma lenta e gradativa, como eu falei. Procure treinar em local macio, como grama, terra batida. Tá? Respeite seu ritmo e evite exageros. É muito comum o aluno que começa a correr, ele começa a criar um gosto tão grande pela corrida, tão grande, que ele começa a olhar o seu tempo e ver que está abaixando. Porque uma pessoa que é sedentária, quando não faz nada na vida de atividade física e começa a correr, o resultado é muito rápido, muito rápido. Daí o aluno começa a querer melhorar, exigir resultado rápido, 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 aí que precisa tomar cuidado, porque você pode se machucar, você pode se quebrar, pode se lesionar, então tem que ter muito cuidado. É o que eu sempre falo para os alunos, é preferível ter uma melhora lenta e gradativa do que subir muito rápido e cair muito rápido. Hidrate-se sempre, antes, durante e depois do treino, tá? É muito importante se hidratar. Tenha regularidade e disciplina. Não adianta nada o aluno aparecer uma vez por semana lá na equipe, dizer, olha, eu não falto no treino, aparece, e o resto da semana não faz mais nada, tá? É o típico de atleta de final de semana. Tá? Então tudo que você treinou em um dia você perde se ficasse 7 dias parado. Então é bom ter uma programação gradativa para que você possa ter uma evolução, uma melhora progressiva. Como era há 30 anos atrás? Eu poderia dizer que vocês são privilegiados no mundo atual, porque há 30 anos atrás, eu vendo como eu corria há 30 anos atrás e o que é hoje em dia, só sendo herói mesmo. Poucas opções de tênis específico, só existia aqui no Brasil, só existia uma marca que é a Adidas, voltado para tênis de corrida, e era pesado, pesava quase 400 gramas, tá? E os tênis, os melhores tênis eram tênis importados, que era muito difícil de adquirir, que era o Tiger, que surgiu há 30 anos atrás. Viu, Tavares? Deixa eu só falar um negócio engraçado com relação a tênis, é que a gente não conhece, né? A gente acha que é tudo frescura, né? Chega lá, vem preços de R$100 até R$1.000, não sei o quê. Só que cada um tem um tipo de pisada diferente, né? E nós temos 3 tipos de pisada diferentes. Tem a neutra, pronada e supinada, tá? Mas há 30 anos atrás nem isso tinha, né? Hoje, com a tecnologia, com a evolução, hoje existe teste de pisada para saber que tipo de pisada você usa. E hoje tem diversos modelos e marcas de tênis. Às vezes chega aluno e pergunta, qual o melhor tênis para eu comprar? Eu nunca falo a marca do tênis, e sim a adaptação do seu pé com o tênis. Porque não adianta eu falar, a ASICS é o melhor, a Nike é a melhor, e você calça a Nike e cria bolha, não adapta bem o nosso
pé hoje é super fresco, né? Ele não é você que escolhe o tênis, é o pé que escolhe o melhor tênis para você correr. Então, o ideal é você ir na loja, pedir algumas marcas de tênis, você calçar o tênis e sentir aquele melhor tênis que se adapta ao seu pé, tá? Porém, como o Von me falou, tem a pisada pronada, supinada, que é a pisada para dentro ou pisada para fora, tá? E não sei se vocês chegaram a ver os tênis antigos, uma pessoa que tem uma pisada para dentro ou para fora, o tênis começa a ficar torto, tá? Então, para isso que tem essas correções desses tênis hoje em dia. Vestimento inadequados, tá? Então, há 30 anos atrás, era uma roupa de algodão, que você ia correr uma maratona, por exemplo, terminava todo esfolado, tá? Ficava encharcado de suor, ficava pesado. Poucas corridas oficiais. Há 30 anos atrás, a única corrida que existia era a São Silvestre, a Volta da Penha e a Mini Maratona da Independência, que era na Paulista, que era 7 de setembro. E não tinha mais nada, então você praticamente passava o ano todo se preparando para São Silvestre, tá? E por falar nisso, dando um toque, né? Tem muita gente que às vezes pergunta para mim, por que na São Silvestre ganha muito queniano, não ganha brasileiro, esse tipo de coisa? A resposta é muito simples. Não sei se vocês acompanharam a São Silvestre no passado, o caso do Zé João, que é meu amigo Zé João da Silva, que ele ganhou em 80, ele ganhou em 80 e ganhou em 85 a São Silvestre, tá? E depois foram os quenianos, dominaram as provas, tudo. Por que acontece isso? Hoje em dia, são pouquíssimos atletas que recebem patrocínio. Infelizmente, o Brasil não tem investimento de patrocinadores que investam no atleta brasileiro. Então, o que acontece? Muitos dos atletas hoje em dia, eles vivem às custas de vitória nas provas. Tem muitas corridas de rua, corridas de bairro, que oferecem prêmio em dinheiro, tá? Então, oferece bons prêmios em dinheiro. Então, R$1.000, R$2.000, esse tipo de coisa. Então, o que acontece? Hoje, o atleta vive para as provas. Então, o atleta ele não faz mais um planejamento, um treinamento exclusivo para ganhar uma São Silvestre. Hoje, o atleta, para sobreviver, ele tem que participar de 50 corridas no ano para conseguir sobreviver e correr a São Silvestre. Quando o Zé João ganhou a São Silvestre, só tinha a São Silvestre como uma prova internacional aqui no Brasil. Então, ele tinha um planejamento com o técnico Carlão, que infelizmente faleceu há 2 semanas, e fazia um planejamento exclusivo para que ele treinasse para ganhar São Silvestre. Então ia para a Colômbia, ia local em altitude para fazer um planejamento, para se planejar para ganhar São Silvestre. Então tinha um planejamento e dedicação para que ele pudesse entrar com tudo para São Silvestre. Foi o que aconteceu, ele é bicampeão da São Silvestre. E hoje em dia, infelizmente, não acontece isso, porque os atletas dependem de dinheiro, dependem para sobreviver participando de outras provas, tá? Exatamente como eu falei, falta de incentivo, né? Antigamente, corridas desorganizadas, do meu tempo, era número de pano, tá? A senha que marcava o percurso, você destacava a senha e jogava no meio do percurso para os fiscais. Depois eles faziam a contabilização para saber se você tinha passado naquele trecho lá. E às vezes as ruas não eram totalmente fechadas, a gente ficava disputando posição diante dos carros, tá? Era um horror. Não havia especialistas de esporte como nutricionistas, fisioterapeutas. Hoje em dia existem médicos esportistas, existem nutricionistas esportistas, tá? Então existe, como eu falei, a variedade de tênis, como é hoje, né? Tem tênis pronado, supinado, vestimenta tecnológica, até contra o UV tem. GPS específico para a corrida, como foi mostrado na reportagem, como é esse também. Vai diminuindo de tamanho. O meu primeiro GPS era de braço, era
desse tamanho que ia no braço, agora cabe no relógio. Protetor solar para o corredor. Diversas corridas oficiais com tecnologia de cronometragem por chips. Hoje vai um chip no tênis, agora vai no peito, descartável, tá? Que marca a sua largada, a sua chegada. Percursos aferidos, tá? Então, hoje você sabe a distância que você correu, ainda mais agora com o GPS, né? Porque se você não confia muito no percurso que você correu, você tem o GPS do relógio também, né? Ô Tavares, explica um pouquinho só o que é o GPS ali. Como que funciona o GPS? Então, quem não sabe, o GPS, esse relógio é um GPS, tá? Hoje a maioria dos celulares de vocês tem um GPS, tá? Basta você abaixar um aplicativo. GPS, ele marca quando você dispara, quando você vai correr, você dispara e ele consegue localizar via satélite. Ele consegue te localizar o ponto onde você está e o seu ponto de deslocamento. Tá? Então você iniciou no ponto 0, terminou em ponto X. Daí parou, ele vai te dar a distância que você percorreu, que nem GPS de carro. Ele vai marcar o itinerário que você percorreu, o tempo que você percorreu e a velocidade que você percorreu. Isso que é interessante. Você passa a ter noção da sua velocidade e da sua evolução, porque com o GPS você sabe se você correu devagar, se você correu forte, e você consegue acompanhar, tá? Eu particularmente uso do Garmin, porque você tem a possibilidade de descarregar as informações no computador. Daí você passa a ter todo o histórico do seu tempo, esse tipo de coisa, da sua evolução, tá? Então, se você correu 5 vezes a São Silvestre, você sabe, você tem um histórico de todas as São Silvestre que você participou. Novos métodos de treinamento. Há 30 anos atrás, se você corresse uma maratona, você levava uma semana para se recuperar. Era muito comum você aparecer no Ibirapuera, você perceber quem tinha corrido uma maratona ou não, pela forma que você estava correndo, né? Então você fica com muitas dores musculares. Hoje em dia, você termina uma maratona, por causa do suplemento como BCAA, energéticos, esse tipo de coisa, a recuperação é muito mais rápida. Você termina uma maratona, em 2, 3 dias você está totalmente recuperado. Profissionais específicos, maior número de profissionais em educação física. Do meu tempo, em 80, só tinha a USP, o curso de educação física, e a OSEC, em Santo André. Hoje, tem diversas faculdades, hoje dão o curso de educação física, então aumentou bastante os profissionais da área. Novos produtos de suplemento para recuperação do atleta, auxílio da iPod para treinamentos, medalhas de participação. Resultado dessa evolução: maior recuperação do atleta, melhora na qualidade de vida, a corrida passa a ser mais prazeroso, porque você começa a ter um acompanhamento da sua evolução, opções de viajar e competir. Eu trouxe aí para vocês darem uma olhada depois, uma das minhas participações da Disney. Para quem não sabe, a Disney ela tem um desafio que chama Desafio do Dunga. Para quem não sabe, todo mês de janeiro tem a maratona da Disney, que é 42 quilômetros. Começou com a maratona, daí o sucesso foi grande, incorporaram os 21 quilômetros no sábado. A repercussão foi maior ainda, colocaram uma prova de 5 quilômetros, depois colocaram 10, e daí surgiu o desafio do Pateta, que é quem fizesse a meia maratona no sábado e a maratona no domingo. Depois, por último, criaram o desafio do Dunga. Desafio do Dunga, o que é? É você correr os 5 km na quinta-feira, correr os 10 km na sexta-feira, correr os 21 km no sábado e correr a maratona no domingo. Um total de 78 km. Tá? Isso não quer dizer que todo mundo tem que se inscrever no desafio. Tá? Ele tem várias opções. Então, por isso que é gostoso essa viagem, porque
é uma viagem para a família toda. Por quê? Se a esposa nunca correu na vida, ela pode se inscrever nos 5 km. As crianças podem se inscrever nos 5 km, porque o pessoal faz caminhando os 5. Tá? Então, você pode ter a opção de se inscrever nos 5, no 10, nos 21, na maratona, ou no desafio. Eu estou desde 2007 participando da Disney. E eu já participei 6 vezes do Dunga. O Dunga tem 6 anos de existência. Eu participei praticamente então de todas as edições. E eu tenho uma faixa que é Perfect. É aquelas pessoas que participaram de todas as edições. E eu tive o privilégio de participar de todas. Eu estou indo para a minha 7º Dunga em 2020. Então é um evento muito bonito. É uma oportunidade de levar, de tirar férias em janeiro, de levar toda a família para curtir a viagem, curtir Orlando e ter a oportunidade de participar do evento. Acompanhamento precisa de sua evolução, como eu falei, tem um GPS que você descarrega as informações no computador. Maior segurança da saúde nos treinos. Tá? Então aqui é a oportunidade de viajar e correr. Então a gente tem a oportunidade de conhecer praticamente vários lugares correndo. Tá? Superar os limites, fazendo novas amizades. Né? Aqui as medalhas. Eu já tenho mais de 100 medalhas. Tá? Aqui, ó, quando eu estava meio gordinho, né? Com agora, ó. Tá vendo? Então, nada é impossível, né? É só a gente ter a perseverança. A gente vai e volta, né? Tá? Eu só criei, foi engraçado. Aí foi em Santiago. E aí foi na meia de São Paulo da semana passada. Essa história foi engraçada porque nessa foto aqui em Santiago, fazia 1 ano que a minha namorada começou a correr. E ela participou aqui em Santiago. E eu estava meio gordinho, mas não sabia o quanto gordinho eu estava. Daí eu estava correndo no meu limite, terminei a prova, cheguei para um colega meu que estava fotografando. Eu peguei a minha medalha e falei, eu vou pro hotel, vou tomar banho, daí vou descer, vou esperar a minha namorada chegar, vou puxar ela. Eu falei, não, ela já chegou. Daí eu falei, meu Deus do céu, ela chegou 3 minutos atrás de mim. Eu falei, eu preciso tomar algumas atitudes, porque senão eu não posso correr o risco de perder para ela, né? Daí eu comecei a ter mais atenção na minha alimentação, treinar mais e tal, e emagrecer. Aqui é um exemplo de uma planilha que eu fiz que nada é impossível, tá? Então, pegando um aluno totalmente sedentário, que nunca correu na vida, que não aguenta correr 100 metros. Tá? Então, por exemplo, na primeira semana, a gente manda fazer 30 minutos de caminhada, somente caminhada, daí no dia seguinte um descanso, 40 minutos de caminhada, a gente vai fazendo assim, ó, tá? Na primeira semana só, caminhada intercalado com descanso. Daí, de acordo com a evolução do aluno, a gente pode intercalar, ó, vamos fazer agora, você está bem? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 30 minutos, sendo 4 minutos de caminhada com 1 minuto de trotezinho, no seu ritmo, bem levezinho, tá? E daí no dia seguinte você descansa, daí a gente vai aumentando um pouco, fazendo, ó, você está bem? Vamos fazer então 4 minutos de caminhada com 2 minutos de corrida bem leve. E a gente vai fazendo isso, ó, a gente vai aumentando, tá? E daí, o que acontece? Na 4ª semana, a gente faz o inverso. A gente fala, ó, você está bem da corrida, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos correr, tentar correr 4 minutos e você caminha só 1 minuto. Tá? Não importa a distância que você vai percorrer. O importante é você correr os 4 minutos. E faz isso. Até que chegar a um ponto que você vai conseguir correr 30 minutos, tá? Por isso que é importante, no primeiro mês, a gente não
estabelecer quilômetros, e sim tempo, porque é importante a gente colocar volume nesse sentido, tá? Porque não adianta, de repente, cada organismo reage de uma forma diferente. Então, de repente, uma pessoa pode correr 1 quilômetro em 8 minutos, como pode ter uma pessoa que pode levar 10 minutos para percorrer 1 quilômetro. Então, às vezes, 1 quilômetro, estabelecendo 1 quilômetro, pode ser difícil para o aluno. Então, a gente estabelece os 30 minutos, porque daí não importa se esses 30 minutos deu 2 quilômetros, deu 3 ou deu 1 quilômetro. Tá? Os 6 erros mais comuns de corredor. Correr sem se alimentar antes. Tá? Então tem muita gente que não estou sentindo fome, se eu comer uma banana vai pesar no estômago, eu vou correr, eu vou comer depois que voltar. Você pode sofrer uma hipoglicemia, passar mal. Ingerir bebida alcoólica logo após o treino. Eu tive um caso, pode parecer brincadeira, mas eu tive um caso de um aluno meu. Tem muita gente que adora cerveja, tá? Então terminou uma prova, toma 2, 3 latinhas de cerveja e fala, estou me hidratando e tal. Ele é diurético, tá? Então ele desidrata mais do que hidratar, né? Olha aí, Valmir. Ei, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Tiveram um caso há 5 anos atrás. Não é o meu não, esse aí não. De um aluno nosso, na nossa tenda, numa meia maratona, no dia do aniversário dele, ele levou uma caixa de cerveja para comemorar o aniversário dele com os colegas da equipe. Tá? Ele terminou 21 quilômetros, daí abriu a latinha e fez a festa. Tá? 5 minutos depois ele começou a passar mal. Tá? Porque o que acontece? Não que você não pode tomar, só que existe um processo. Você terminou super debilitado, os 21 quilômetros, super debilitado. A primeira coisa que você tem que fazer é repor a água e sais minerais que você perdeu. Então, tomar um isotônico, se hidratar bem. Depois que passou 1 hora, tudo bem, você pode tomar uma cervejinha e tal, mas antes você tem que se cuidar primeiro, tem que se hidratar primeiro. E esse aluno, o que aconteceu? Ele terminou a prova, foi tomar as latinhas dele. Daí deu 5 minutos e ele começou a passar mal. A sorte que eu conheço o pessoal do SAMU, as pessoas que estavam fazendo suporte na prova, e eu chamei via rádio, eu chamei ele e falei, olha, tem um atleta meu passando mal, preciso de urgência. Então, veio a maca, veio toda a equipe do SAMU, foi parar no hospital, para você ter uma ideia. Foi tomar soro na veia. Não foi o Valmir. Você conhece? É o Ludovico. O Leôncio, né? Se tomar durante. Tem algumas corridas que oferecem vinho no percurso. Vinho, cerveja. Mas não tem coisa mais gostosa do que você acabou de tomar um. Daí passou mal, foi parar, foi tomar soro. Nossa, não tem jeito, viu? Usar tênis novo no dia da prova. Nossa, tá cheio. Eu já cansei de ver atleta empolgado para correr a sua primeira prova, que na semana da corrida vai na loja e compra o tênis de última geração, falando, eu vou estrear na corrida. Né? Daí o que acontece? Cria maior bolha no pé. Tá? Então o tênis tem que estar muito bem amaciado, então é aconselhar você comprar pelo menos com 3 semanas antes da prova, treinar com ele, amaciar bem o tênis para ele estar bem flexível, bem macio. Correr sem estar hidratado, como eu havia relatado. Realizar treinos apenas no asfalto. É muito comum. A primeira lesão que o aluno tem, a primeira lesão da vida dos corredores, é uma lesão que o pessoal chama de canelite. Por que canelite? Porque é uma dor que dá na frente da tíbia. Mas na verdade é uma tibialgia, é uma inflamação de uma membrana que envolve a tíbia. Então o que acontece?
aquele aluno que nunca correu na vida, começa a correr em piso muito duro, impacto muito duro, começa a inflamar essa membrana. E essa membrana, se não fizer um trabalho pedagógico, progressivo, de começar um treino lento, tudo pode desenvolver uma inflamação. E é a primeira dor, porque eles falam que é uma dor de iniciante, porque é a primeira dor que o atleta tem. É muito comum, qualquer corredor hoje que corre, esse tipo de coisa, é só perguntar, você já teve uma canelite? A maioria, 90%, vai dizer que já teve, que é justamente esse problema. Exagerar os treinos, não respeitar seus limites. Tem aqueles atletas que você manda correr 10 km, correu 12, você manda correr 15, correu 20, né? Tem aqueles atletas que tá se preparando para uma prova, faz um reconhecimento do percurso na véspera para saber se vai aguentar, tá? Então, é o que eu digo sempre para os alunos: se você não treinou 2, 3 meses para uma prova, não é uma semana que você vai entrar em forma, tá? Então tem aqueles atletas que tem uma São Silvestre marcado, tal, tá relaxando, daí ele só acorda que ele tem que treinar faltando 2 semanas para a prova. Não vai adiantar nada, e não vai adiantar exagerar o treino faltando 2 semanas. A corrida, o treinamento é um planejamento, tá? Que leva de 2 a 3 meses para você entrar no seu ápice da sua forma. Não é uma semana que você vai entrar em um ápice. E outra coisa, um fator muito importante que as pessoas são cabeça dura, que eu sempre falo: descanso faz parte do planejamento de um bom treinamento, tá? Então, você só consegue evoluir com um bom descanso. Então, o que acontece? Hoje existe competição o ano todo, então tem um planejamento que a gente faz para o ano todo. Em janeiro eu dou férias para todo mundo. Tem que descansar, tem que relaxar a musculatura, tem que trabalhar o lado psicológico, porque quem dá graças a Deus são as esposas, né? Porque as esposas ficam de saco cheio do marido correndo todo final de semana, pô, e o lado social, né? Então por isso que eu dou as férias, porque é um período propício de vocês viajarem, de vocês descansarem, de vocês curtirem mais a família e descansar total. Só que tem atleta que não gosta de descansar, acha que vai perder condicionamento. Ô Tavares, e tem esposa que treina e deixa o marido em casa. O marido não treina, não tem? Tem. Porque o perigo é esse: a mulher começa a gostar de correr, sai correndo e o cara fica em casa lá dormindo. Perigo, Dormindo por que mesmo, perigo? Né? Não alcança mais a mulher. Não aguenta mais. Tem muito caso de marido que vai correr e a esposa se sente de escanteio e começa a se ingressar na corrida também. Tá? Começa a criar gosto pela corrida. Eu tenho vários alunos que começaram a correr e hoje as esposas correm também, porque falar não tem jeito mesmo, todo final de semana o marido sai para correr às 6 horas da manhã, eu vou correr também, né? E acontece o inverso também, das esposas começarem a correr e o marido sentir que está perdendo terreno para a corrida e começar a correr também, tá? Sobre a nossa assessoria, a gente desenvolve o treino de terças e quintas lá no Ibirapuera. A gente tem turma às 6 horas, às 8 horas, às 16h15, às 18h e 19h30, ou seja, a gente tem 5 horários, ou seja, não tem desculpa de falar, não dá para treinar. Por exemplo, o Valmir, ele vai na turma das 6 horas, às vezes ele chega atrasado, mas chega. Chega correndo. Bateu para das 8. Só pede o aquecimento. Daí ele chega e 7h30 já está indo para o serviço. Tá? E tem aqueles atletas que trabalham até as 6 horas e treinam às 19h30. Tá? Então, eu tenho vários horários justamente para facilitar a vida de todo mundo. Tá? Eu tenho ainda no Pacaembu, de segunda e quarta, que não é tão longe daqui também, tá? E que às 19h15 tem uma turma única,
Lá é fácil, a gente dá treino em frente da entrada principal do Pacaembu, lá na Praça Charles Miller. Então dá para vocês pararem o carro, todo o nosso material está lá, tá? Então é super tranquilo. Quando tem jogos, porque agora tem muitos jogos que são nas segundas-feiras. Quando tem jogo na segunda-feira, a gente transfere o treino na subida da Sumaré, naquela escadaria da Sumaré, tá? Que também é pertinho. Então não tem desculpa de que não tem treino, sempre vai ter treino. Ao sábado a gente está na USP, tá? A gente está das 7 da manhã às 10 da manhã, tá? E tem alguns domingos que às vezes a gente dá treino no Minhocão. Agora o Minhocão vai virar parque, tá? Então vai ficar super legal, é sensacional. Quando eu posso, eu marco treino com o pessoal no Minhocão, é sensacional, tem 5,5 o percurso. A gente sempre marca o ponto de encontro na esquina com a Rua da Consolação. Daí a gente percorre o Minhocão todinho, tá? É muito legal treinar aqui no Minhocão. Quem passa de carro não faz ideia de quanta subida tem no Minhocão, que a gente só percebe correndo, tá? A gente cobra um valor de 110 mensais, tá? É um valor bem abaixo do que é praticado hoje pelas assessorias, tá? Então são terças e quintas. De repente tem aluno que vai de terça e quinta, também quer ir de segunda e quarta e pode ir sem problema algum, tá? Eu tenho vários contadores que treinam conosco. A gente tem aproximadamente uns 15 contadores que treinam conosco, tá? São super dedicados. Hoje eu tenho desde iniciantes, todos os meus alunos que começaram, que são contadores que começaram, hoje fazem maratona, para vocês verem. Tá? Então é isso, pessoal. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, estou à disposição, tá? Então a gente tem muita história para contar, bem interessante, né? O Valmir participa há anos da equipe, presenciou todo o processo da equipe, do surgimento da equipe, tudo mais. A gente faz um trabalho bem legal na assessoria. A gente eu vou contar um pouco como surgiu a equipe. Como eu comecei a correr em 85, não existia, eram poucas faculdades de educação física. Então o que acontecia? Não existia assessoria esportiva naquela época, existia personal trainer. Então eram aquelas pessoas habilitadas, formadas em educação física, que davam aulas particulares. E era uma fortuna de dinheiro, porque era aula particular, então era super caro. Então o que acontece? Eu comecei a correr sozinho em 85, tá? Então eu não tinha treinador, era difícil. Para você adquirir, você tinha que contratar um personal, e não era todo mundo que tinha condições de contratar um personal trainer pelo valor abusivo que era, tá? Não existia assessorias e tudo mais. Daí eu treinava sozinho, então, daí entrei numa academia, comecei a fazer um pouco de musculação e eu comecei, era totalmente leigo no assunto, participei da minha primeira São Silvestre. Eu achei que com 15 dias de treino ia ganhar São Silvestre. Quando largou a São Silvestre, com 1 quilômetro, eu acho que eu estava entre os últimos, né? E daí eu falei, pô, eu preciso treinar mais, eu preciso ter um orientador físico e tal. Daí eu cheguei pro professor lá da academia e falei, você não quer me treinar, esse tipo de coisa e tal? Ele começou a me dar uns treinos vinculados à academia. E daí eu comecei a perceber que tinha muitos corredores que treinavam sem treinador e treinavam de forma errada. E atletas humildes, atletas carentes, que não tinham, às vezes, tinham dificuldade de comprar um tênis, e eram atletas em potencial. E daí o que eu fiz? Eu senti um gosto tão grande, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar essas pessoas, porque eu sentia
essas pessoas com vontade e gana de querer uma orientação, esse tipo de coisa, e treinar sozinho, e tinha potencial para isso. Daí eu falei, quer saber? Eu vou fazer educação física e vou treinar as pessoas carentes. Não deu outra. Eu entrei na educação física com essa mentalidade. Quando eu montei a equipe, eu só tinha atletas carentes, tá? Tanto é que no começo o pessoal olhava torto para minha assessoria, porque o apelido da nossa assessoria que chamavam, que é a assessoria de pobre, tá? Hoje em dia eu me sinto orgulho de saber que eu consegui transformar essas pessoas em pessoas vitoriosas, porque o que aconteceu? Ninguém me conhecia, eu não era conhecido no mercado, nada disso. Daí eu falei, meu pontapé inicial é com atletas carentes, porque se eu desenvolver esses atletas carentes e eles forem campeões, a equipe vai ficar conhecida. Então foi um ajuda o outro, e foi o que aconteceu. Eu comecei a treinar atletas carentes, começar a ganhar corridas, começar a ganhar provas. Daí alguns alunos quiseram entrar na equipe e falar, pô, mas você, médicos, advogados, contadores estavam até interessados em entrar na equipe, só que tinha fama de equipe de pobre. Eu falei, não, eu treino todo mundo aqui. O meu perfil é de treinar essas pessoas mais simples, para mostrar resultado, para ganhar, esse tipo de coisa. E daí começar a entrar. Daí essas pessoas de um poder aquisitivo maior a gente começou a fazer campanha de doações de tênis usados. Então a gente pegava os tênis usados, que ainda dava para usar uns 100 km, esse tipo de coisa, a gente doava para os atletas carentes. E roupas também. Então a gente começou a fazer isso. E nossos atletas começaram a ganhar corrida. E a gente começou a ter destaque na imprensa. Tanto é que eu tenho, se vocês entrarem no YouTube, tem várias matérias minhas, onde entrevista com pessoas carentes, desenvolvimento de pessoas carentes, esse tipo de coisa. Angelizo, que apareceu na entrevista, é um dos atletas da primeira geração. É o meu atleta carente que surgiu em 85 e que está em 94, que está comigo até hoje. Então eu ajudo com inscrições, eu pago, eu banco as inscrições para ele, doações de tênis, esse tipo de coisa. E ele é muito grato com isso. É uma pena que a gente não tem patrocínio, falta de patrocínio, esse tipo de coisa, para que a gente possa investir mais nesses atletas carentes, que é um investimento, que são pessoas que é material humano muito grande que dá para ser desenvolvido, tá? A gente acreditar nessa gente. E a gente acreditou e a gente começou a desenvolver esses atletas. E hoje eles se destacam, ganham as corridas, e eles são muito gratos com isso. Não existe coisa mais gratificante do que você, esses atletas querem chegar, falar, obrigado professor, por essa medalha eu dedico a você. Então são recompensas que não tem prêmio nenhum que nos satisfaz como esse, né? Ô Tavares, eu queria falar um negocinho aqui. Uma coisa interessante, né? O Tavares estava comentando aqui, é verdade. Ele faz esse papel muito social realmente. Tem muitos atletas lá na equipe que a gente sabe que é carente, que não tem condições e tal. E ele ajuda bastante o pessoal com tênis e tudo mais. Inclusive a gente mesmo, né? De repente está usando o tênis, pô, esse tênis não está mais legal, começa a gastar, você já entrega o tênis para o Tavares e ele reencaminha o tênis. Um outro ponto aqui que eu acho que é importante, nós estamos aqui numa turma relativamente pequena, tem muita gente que está hoje participando das câmaras e tudo mais, mas de qualquer forma, eu acho que é um pessoal que já está começando, que está vindo aqui hoje, tomando uma consciência. Então, qual que é a proposta aqui que eu acho que é legal para a gente? Na realidade, eu fiz questão de trazer o Tavares aqui hoje para quê? Para mostrar para vocês uma coisa diferente, né? Que é um mundo da corrida que muitas vezes a gente não conhece. O que é legal, né? A gente necessariamente não precisa correr, pode começar a caminhar como ele mesmo ficou, ficar um tempo caminhando, não quero correr. Não, começa a caminhar. O importante é você praticar
e ficar bem de saúde, né? A gente sabe que hoje tem muitas doenças, muitos problemas, e a gente sabe também que a gente precisa fazer um exercício. Por que participar de uma equipe de corrida, né? Por que eu faço isso? Por que eu participo, né? Como meu testemunho. A gente fazer as coisas sozinho é muito difícil, né? A gente começa hoje, vou correr, para que eu preciso de equipe e tal? Mas um ponto é muito legal, porque às vezes chega numa terça-feira, que nem eu vou lá no Tavares, terça-feira e quinta de manhã. Você levanta, você vai com vontade, vou ver os colegas, vou brincar, bater um papo, conversar, não sei o que e tal, e treinar também, para a saúde da gente. E a corrida, a caminhada é uma coisa que termina se tornando um vício, né? Às vezes você pode ficar um dia, 2 dias, puxa vida, eu não vou correr. No terceiro dia você está com vontade, até chovendo você sai correndo. Porque realmente tem aquela coisa que o pessoal fala, né? O bichinho da corrida, né? Que picou você, e realmente é verdade, né? Você fala, mas realmente é verdade. Então, aqui pessoal, o que ele falou, ele está no Ibirapuera, está aqui no Pacaembu, na USP. Vocês têm outras assessorias em outros lugares, vocês também conhecem muita gente aqui que mora fora de São Paulo também, né? Não precisa necessariamente ser com Tavares, mas o importante é a gente começar a fazer esse tipo de coisa, começar esse treinamento, e a gente está pensando até, né, lá no final do ano, fazer uma equipe, né, de repente, para correr 5 km, né, que seja 5 km, camiseta do CRC, a gente começar a brincar com isso daí, que é um movimento que ele começa pequeno e ele vai aumentando. Não é isso, Monelo? Monelo é um que despertou interesse. Não, eu fico contente. Você está rindo, sorrindo, contente. Então, eu quero que você me ajude. Né? Me ajude. Ele leva a caixinha de cerveja. Leva a caixinha de cerveja. Me ajude nessa missão. Então, existe a proposta aqui, inclusive quem quiser. Depois a gente vai aqui, ó, de repente vai para Orlando. Quem quiser fazer, eu tenho certeza, né, Tavares? Pode ir lá participar uma vez, 2 vezes lá, treinar. Você pode 2 semanas, se vocês quiserem fazer uma aula experimental durante 2 semanas, vão lá conhecer a equipe. Com certeza vocês vão gostar, porque não é somente o treinamento, é uma família. Tá? Então a gente tem nossos encontros anuais, fazemos nossa festa junina, churrasco, fazemos a confraternização. Então, a gente, o que acontece? A gente tem um planejamento durante o ano, a musculação sempre é importante como complemento da corrida. Só que tem pessoas que não têm condições de frequentar uma musculação. Então a gente agora a gente está na fase de base. O que é a base? É um trabalho de fortalecimento, é um trabalho funcional que a gente desenvolve lá no Ibirapuera, que substitui a musculação. Então, aquelas pessoas que são carentes na parte de muscular, esse tipo de coisa, não precisa ficar preocupado que a gente faz um reforço muscular com trabalho de base. Então é importante a musculação, mas se vocês não fazem musculação, a gente aplica trabalho funcional lá no Ibirapuera, no Pacaembu, para suprir essa necessidade. Viu, gente? Então quem tiver interesse, né, o Tavares está aqui, pode fazer 1 semana, 2 semanas de treinamento lá para ver se gosta. Eu não gostei, não achei legal, não é minha praia, cai fora. Mas eu tenho certeza que se vocês começarem, vocês vão gostar. É uma coisa muito legal. E como tem gente que mora em outros municípios, procura aonde você mora, uma assessoria, essa coisa toda, e depois a gente pretende aqui no CRC, né, inclusive com os conselheiros, né, Betão? O Betão também já está aqui que já vai topar, fazer um grupo de corrida de 5 km. É um desafio que vai ser lançado, não é? Agora, isso aqui para quem que é? Para a nossa saúde, gente. Não é para ninguém, isso aqui é para nós. Né? Aquilo que você faz é para você, não é para o outro. Então, a gente está pensando nisso. Então, de repente, a gente, quem sabe, aí lá para o final do ano, faz uma corridinha aí, né? Não é isso, Paulo? 5 km a gente começar. Fala, Inês. Eu gosto de falar uma coisa aqui, como nós que já corremos e tal, a gente participar junto com o pessoal também, mesmo que ele seja iniciante, a gente participa para poder motivar o pessoal. Sim, se quiser marcar. Mas eu acho legal se a gente marcasse o pessoal que está aqui em São Paulo, de repente lá no Ibirapuera. E outra coisa também, você não precisa ficar preocupado
com o nível de condicionamento físico que vocês se encontram. Apesar da gente ter bastante alunos, a gente tem 7 professores durante os treinamentos para estar orientando vocês. Então, se vocês estão iniciando, tal, vocês não vão esperar que vão chegar lá e eu já vou mandar vocês correrem 5 km. A gente vai acompanhar vocês de perto, fazer a evolução gradativa de vocês, tá? E a gente tem um aplicativo no celular que a gente consegue fazer o acompanhamento de vocês à distância. Hoje eu tenho alunos de fora de São Paulo que eu vou acompanhando. Então, se vocês não podem ir de repente 2 vezes por semana, mas uma vez por semana aparecer, é importante pelo menos eu vê-los uma vez por semana para saber como vocês estão, estar conversando com vocês, e a gente vai fazendo acompanhamento online através da planilha de treino, vai fazendo esse acompanhamento. Fala. A gente está começando com um desafio pequeno, de 5 km, para quem estiver preparado para São Silvestre, ótimo. Mas não vai esperando chegar 2 semanas para São Silvestre para pensar em treinar. Não, a gente está falando de começar agora. Começar agora. Começar agora. De repente você lá em Sorocaba, né, que você não vai estar aqui, mas começar algum treinamento lá em Sorocaba, ele já é tenista, já está dele, já está aí, o atleta também. De repente agora é um pouquinho mais uma modalidade de corrida, né? Então, de repente, aí volta aqui e a gente monta um grupo nosso para participar de uma corrida, com camiseta, tudo mais. Não é legal isso daí? E a gente vai, eu acho que é um começo, né? Um passo. E depois a turma vai aumentando. Com certeza, a gente começa com poucos, de repente, quando vê, a coisa tá grande. Tá bom? Ela quer aumentar o GPS. Puxa vida, é muito gratificante. Estar aqui em Coque, sabe o que é a emoção de você estar correndo, de você estar com os amigos, de você sentir a evolução da sua melhora, que isso te propicia tanto no serviço como em qualquer outro lugar. Eu acho que a gente tem que gritar, corre, o E-Social tá vindo. Aí todo mundo... E outra coisa também, às vezes as desculpas mais comuns em não participar da atividade física, não tenho tempo, minha vida é corrida e tal. Da mesma forma que você tem tempo para almoçar, tem tempo de dormir, tem tempo de escovar os dentes, você arranja um tempinho para você fazer um pouco de atividade física. Isso a gente não pode deixar de lado. A atividade física é o melhor remédio hoje da saúde. Tavares, tem muita gente que não tem tempo, mas posta foto na lancha, não sei o que, curtindo aqui, tomando cerveja, show. Não tem tempo, mas... É isso aí então. Então uma salva de palmas aqui pro Tavares. Obrigado, Tavares. E você vai saber muita coisa aqui desse pessoal depois ainda. Vai ter um retorno aí. Vocês serão muito bem recebidos lá na equipe. Obrigado por ter me ouvido. Quem quiser ver as medalhas aqui mais de perto, ó. Vocês podiam ficar os dois aqui para poder tirar foto e sair atrás? Põe uma medalha. Põe uma medalha. Eu vou colocar essa aqui, ó, pronto. Não estraga não. Vai desvirtuar a medalha. Não estraga a medalha do Luiz, não. Pronto. E você sabe que Estados Unidos ele tem um diferencial. O americano eles prestigiam muito a atividade física. Então é muito comum vocês terminarem a prova, vocês saírem nas ruas com a medalha no pescoço. O americano ele quer isso. O americano ele valoriza muito essa dedicação sua. Não. Então, imagina a gente andando nas ruas lá na pista com 10 medalhas no pescoço no aeroporto. No pescoço. Né? O peso que é carregar as medalhas. Né? Eu tenho aqui na parte. Oi. Só mandar aquele atleta que corria ao seu lado.
Eu vou pegar o Monero, Espero que vocês tenham gostado da palestra. Quem não assistiu, acompanhe depois ao vivo o link ao vivo que coloquei. E tamo juntos. Valeu. Já vai? Parabéns. Beleza. Você fecha aí? Vocês fecham aí, Tavares? Fechamos. São de carro aí? Não, viemos